Olá, graça e paz, bom dia, você que nos acompanha nesse momento. Esse é o programa Semeando Vida, da Igreja Evangélica Semeando Família. É bom estarmos juntos nessa manhã de edificação, manhã de ministração. Eu quero orar com você e compartilhar esse tempo que vamos passar juntos, uma palavra. Temos o prazer de compartilhar o que é seguir a Jesus. O que é poder desfrutar da companhia dele. Porque quando você segue a Jesus, você está na companhia dele. E isso certamente nos traz benefícios, nos traz compromisso, nos traz aquilo também que é comprometimento. Mas vamos orar primeiro. Eu quero abençoar a sua vida, onde você estiver, que Deus possa conceder nesse dia um tempo favorável, um tempo onde você possa ser dirigido e dirigida por Ele em todas as coisas. Podemos já ser, ó Pai, grato por tudo que o Senhor já tem feito. E agora cada família, cada ouvinte, cada pessoa que nesse momento compartilha desse tempo conosco, possa ser ministrada essa pessoa possa encontrar na Tua palavra que será dirigida, nesse tempo de ministração, possa encontrar aquilo que é a graça do Senhor, o amor do Senhor, possa encontrar também, ó Pai, a capacidade de romper alguns limites e continuar avançando, continuar vivendo a plenitude de uma vivência daquilo que é seguir a Jesus. Os benefícios, os compromissos, nós oramos e abençoamos cada um nessa manhã, em nome de Jesus. Nós vamos compartilhar com você nesse momento o texto de Lucas, capítulo 9, versículo 57 até o 62. O Evangelho de Lucas, ele vai falar sobre quão difícil é seguir a Jesus. Diz assim a palavra: quando andavam pelo caminho, um homem perguntou e disse: eu te seguirei por aonde quer que fores. E Jesus então respondeu: olha, as raposas têm tocas, as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde repousar a cabeça. A outro então disse: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me primeiramente sepultar meu pai. Jesus então respondeu: deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. Você, porém, vá, proclame o reino de Deus. Ainda então um outro disse: vou te seguir, Senhor, mas deixa primeiro voltar e despedir-me da minha família, da minha casa. E Jesus então respondeu firmemente: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Ninguém que põe a mão no arado, colocando a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Começamos esse momento falando sobre o privilégio de seguir a Jesus. Jesus, ele é, cativante. A prova disso que em todos os momentos que nós vamos ver na trajetória do Evangelho, da palavra do Senhor, a gente vai ver por onde Jesus passava, uma multidão o seguia. Multidão, muitos vão dizer interessada nos benefícios, no pão, no milagre, mas de alguma forma eu fico perguntando para mim, e eu compartilho essa pergunta com você: que homem, que personalidade, e o que tinha Jesus? Que vantagem, que trajetória, era filho de alguém, que característica física, talvez de vestimenta, que empresa ele conduzia, o que de fato poderia estar nele para ser tão atrativo àquelas multidões, aquelas pessoas que o seguiam. E pensando nisso, é que a gente começa a chegar à conclusão que a própria presença, o agir do próprio Pai dentro de Jesus, aquela essência, era ela que contagiava. É como um bom perfume que num ambiente, quando alguém adentra com esse perfume, logo chama a atenção,
todos admiram, conquista aquele espaço. E Jesus, ele tinha essa capacidade. Apesar de um discurso interessante, de uma mensagem poderosa, dos milagres, é claro, não podemos separar isso da pessoa de Jesus, mas como que alguém, filho do carpinteiro, batizado por João Batista, sai e de repente está num casamento, um milagre acontece, um fala para outro, mas daí então todos começam a segui-lo. E aí nós vamos entender que Jesus, ele tem esse poder de atração. Mas, pensando nesse poder de atração, nós somos atraídos por essa essência, essa coisa tão contagiante, tão vibrante, essa coisa que nos alegra. E é muito comum a gente poder perceber que ao chegar na igreja, uma mera estrutura, um espaço consagrado, cedido para o culto, e você logo ali, na medida que começam os louvores, pode ser o louvor de 1900 e alguma coisa, mas aquilo é poderoso para mexer com você. E é sobre isso que nessa manhã eu queria compartilhar. Você já foi mexido, você já foi tocado, você já foi, impactado por essa essência um dia. E você não precisou ser convencido por ninguém, você talvez deixou as coisas fluírem. E quando você percebeu, você estava apaixonado por Jesus. Você estava, de alguma maneira muito profunda, atraído por Jesus. E é essa a primícia, né? É essa a premissa que a gente precisa deixar dominar a nossa vida. Quando o texto fala que andavam pelo caminho algumas pessoas, e uma delas disse assim para Jesus: Jesus, eu te seguirei por aonde você for. E Jesus, então, parece reprimir aquela pessoa. E, pelo contrário, Jesus não estava querendo dizer assim, não me segue não. Mas ele estava querendo alertar. O que, trazendo para os nossos dias de hoje, também não é diferente. Ele está querendo alertar cada um de nós, dizendo assim, olha, vão surgir dificuldades. Me seguir não é seguir, certo? Uma personalidade numa rede social, onde ela vai colocar ali assuntos motivacionais. Não é seguir um personal trainer, colocando ali assuntos fitness que você vai querer acompanhar todos os dias. Não são aqueles vídeos do youtuber, as personalidades, youtuber da vida, que ficam colocando coisas ali engraçadas. Não, vão haver dias maus, vão haver dias difíceis. Ele diz o seguinte, olha, as raposas têm casas, têm tocas, as aves do céu têm ninhos, mas o filho do homem não tem aonde repousar a cabeça. Então ele estava querendo alertar o seguinte, olha, eu quero que você me siga, eu quero que você venha comigo, mas eu preciso te alertar que haverão dificuldades. E certa vez eu ouvi um pregador, ele compartilha algo, e aquilo me marcou. E ele dizia o seguinte, muitos são atraídos por várias estratégias, por modelos de negócios, planejamento, entusiasmo, entretenimento. E aí ele falou algo interessante. Só que grave uma coisa, a maneira como você foi atraído é como você, de alguma maneira, também vai exigir ser mantido. Se você foi atraído por uma coisa, talvez, muito emblemática, maneira, uma coisa entusiasta, muito provavelmente, quando isso passar por uma outra fase, talvez uma fase de aprofundamento, uma fase de comprometimento, de aprendizado, você vai achar que alguma coisa mudou. Você vai achar que alguma coisa aconteceu, você vai achar que alguma coisa não é mais igual, você vai achar que alguma coisa tá diferente, e provavelmente você vai acreditar que não é mais o seu tempo, que alguma coisa não é mais como era antes, e você vai procurar um outro lugar, vai procurar um outro evangelho, vai procurar uma outra casa, vai procurar uma outra religião. E aí, é esse o ponto da nossa conversa, o centro. Jesus, ele quer te fazer entender que se você for atraído pela essência dele, haja o que houver, nada vai te separar do amor
dele. O apóstolo Paulo vai construir aos Romanos, olha, nada me separa do amor do Senhor, nem a morte, nem as decepções, nem as frustrações, tudo isso vão acontecer, tudo isso irá acontecer, tudo isso são coisas que vão permanecer o tempo todo tentando, vindo, fazer você e eu pararmos. Mas a questão é, para que nada disso me separe do amor de Deus, eu preciso avaliar e me deixar ser atraído por Ele, por aquilo que Ele é, por aquilo que é a essência. Se você foi atraído por uma cura, ótimo, lindo, bênção de Deus. Mas é provável que se você ficar doente de novo e não for curado, de alguma maneira, uma frustração se estabelecerá dentro de você. Então, nesse momento, nosso centro, volto a repetir, o centro desse nosso encontro é ser atraído pelo Senhor, mas com um desejo único e exclusivo por aquilo que Ele é. E, infelizmente, muitas denominações, muitos modelos de cristandade têm surgido propondo muitas coisas, tentando dar um up, tentando dar um plus aí naquilo que é a essência de Jesus, tentando acrescentar algumas coisas e, infelizmente, isso pode deturpar a sua real visão, o seu profundo entendimento daquilo que é a essência de Jesus. Então, se você foi atraído por tantas coisas, ainda é oportuno você, nesse final de tempo, pensar e avaliar e dizer assim, olha, eu estou entristecido com algumas coisas. A minha pergunta é, aquilo que te entristeceu ao longo desse ano de 2018 tem a ver com a essência de Jesus? Ela mudou? Talvez alguma coisa que foi complementada, isso pode mudar. Aquilo que o homem colocou, ele é responsável. Aquilo que alguém criou, ele é responsável. E talvez essas coisas podem ter mudado. E por conta disso você parou, você desanimou, você está achando difícil continuar. Mas a palavra do Senhor nessa manhã é muito clara, olha, as raposas vão ter casas, as aves terão ninho. Mas olha, eu quero te deixar claro que eu não tenho um paradeiro, mas aonde eu for, sabe, você vai ter um lugar comigo e eu vou garantir que tudo esteja bem. Sabe, não é a ausência de problema, mas é a garantia de um cuidado daquele que é o Senhor da nossa vida. Na continuidade, caminhando aqui para o final, o outro então prontamente disse, Senhor, eu quero te seguir, mas deixa eu me despedir do meu pai, deixa eu me despedir da minha família, eu preciso sepultar um morto. E a gente vai inventando muitas coisas. Chegando no final desse ano agora, a gente vai avaliando quantas coisas ficaram para trás, quantas coisas você deixou de viver, quantos atos você deixou de escrever na história da sua vida, naquilo que era viver algo com Deus, viver algo na profundidade com o Senhor Jesus, mas porque você estava, sabe, sepultando algumas coisas. Eu não falo de pessoas, eu falo sepultando coisas que você perdeu, sentimentos, tristezas. Aí você uma hora está de luto por isso, uma hora você não está bem, uma hora você está deprimido com aquilo, uma hora você está se despedindo de alguém, uma hora você está se despedindo, fazendo tantas coisas, e isso vão embaraçando os seus caminhos. E aí Jesus falou assim, olha, deixe os mortos enterrarem seus próprios mortos. Vá, porém, você e proclame o reino de Deus. E o outro então seguiu, mas Senhor, deixa eu me despedir primeiro. E o Senhor declara nas suas últimas palavras, nesse versículo 62, dizendo, olha, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás pode ser aprovado para o reino de Deus. Então, nesse tempo, avalie algumas coisas na sua vida. Entenda que Ele te chamou para viver algumas coisas, Ele plantou vocações em você, plantou o ministério, plantou sonhos. Então, se ao longo de 2018 você colocou a mão no arado, olhou para trás, retrocedeu, é tempo de olhar para frente, abrir os seus olhos, olhar numa direção nova, olhar numa perspectiva da essência de Jesus e não em fundamentos que foram estabelecidos, porque tudo isso pode passar. Mas que você possa voltar e entender que é tempo de cumprir essa palavra na sua vida, ser apto para o reino
de Deus. Que Deus te abençoe, te guarde e te dê um dia abençoado, em nome de Jesus.